Josué capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Eu estava até ontem, durante o dia, eu estava assim meio que, meu Deus, o que eu vou falar? Como eu vou falar? E o que o Senhor quer que eu fale? E eu liguei para o pastor Ricardo e não consegui falar ele na primeira vez, aí ele retornou a ligação, ele estava saindo de dentro de um túnel, e eu falei, não, quando você sair, parar o carro, estiver em lugar seguro, você liga para mim. E aí ele me ligou, e eu falei assim, qual é a finalidade desta campanha? E ele me explicou sobre as muralhas, sobre as barreiras que impedem muita gente de possuir as bênçãos de Deus. Fala assim comigo, ó. Existem barreiras, existem muralhas que muitas vezes nos impedem de tomarmos posse das bênçãos do Senhor. Esses dois versículos que nós lemos está descrevendo a situação desta cidade chamada Jericó. E o que rodeava esta cidade era uma muralha humanamente intransponível. Se não abrissem os portões, ninguém entrava e ninguém saía. O versículo 1 diz, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Esta segurança não havia até o momento em que o rei desta cidade soube que esta cidade, como diz na gíria hoje, mas não dizia antigamente, esta cidade era a bola da vez. Então ela se preparou, ela se organizou para que Israel, que é a razão pela qual esta cidade estava compactamente, rigorosamente fechada. 40 anos antes deste momento aqui, 40 anos antes, este povo de Jericó começou a sofrer por causa de Israel. Eu quero dizer para você que as forças negativas e malignas deste mundo temem você que é filho de Deus. Você entendeu isso que eu falei? Você entendeu isso que eu falei? 40 anos antes deste acontecimento, deste versículo 1 de Josué, este povo de Jericó viveu apavorado 40 anos, porque ficou sabendo que o povo de Israel ia invadir esta terra. Por quê? Porque Jericó era uma cidade estrategicamente importante no caminho, na trajetória de Israel para toda a terra que Deus tinha prometido para os líderes israelitas. Eu vejo que uma coisa interessante, que deste momento até a concretização aqui do capítulo 6, versículo 20, existiu um tempo e todo um processo. Então preste atenção nisso. Quando Deus fala uma coisa, não tem que acontecer necessariamente no momento em que Deus fala. Mas se Deus falou, vai acontecer. Pode falar para quem está ao seu lado? Se Deus falou, vai acontecer. Então fala para a pessoa que está ao seu lado. Se você é impaciente, vai demorar mais, mas vai acontecer. Fala para ela. Mas você tem que falar com ênfase. Você não pode falar como se você estivesse falando assim.
Você tem que falar assim: se Deus falou, vai acontecer. Agora, se você é impaciente, fala: vai demorar um pouquinho. Porque primeiro Deus vai curar você desta impaciência. É Jesus mesmo. Então presta atenção, do versículo 1 e 2 até chegar ao versículo 20, existiu um tempo. Existiu um processo determinado por Deus. Fala para quem está ao seu lado. Existiu um tempo e existiu um processo determinado por Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está igual a Israel na frente da muralha lá de Jericó? Fala para ela: não, eu estou no Brasil. Está certo ou errado? Certo ou errado? Porque às vezes Deus fala uma coisa para a guitarra e eu acho que eu tenho que seguir exatamente o que Deus falou para a guitarra. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a guitarra é a guitarra. Você é você. Não queira o que Deus deu para a guitarra. Queira o que Deus deu para você. Vamos agora para o mesmo capítulo 6, desse versículo 20 no início. Vocês estão usando a nova versão, né? Então vamos lá, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Houve um tempo, desde que falaram que a muralha estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, até a hora da muralha cair. Capítulo 6, versículo 20. Acharam? Diz o texto: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Fala de novo: o muro caiu. Mais alto: o muro caiu. Cada um atacou do seu lugar onde estava e tomaram consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Você está aí? Quem está aí, diga: eu estou aqui. Muito bem. Nesse capítulo 6, versículo 20, passou um tempo lá do capítulo 6, versículo 1, e todo um processo que Deus tinha determinado aconteceu. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: se você quer receber o que Deus tem para você, você tem que ter paciência e prestar atenção no que Deus está falando. Você já pensou se Israel, quando estava lá no versículo 1, a muralha, aí um falou assim: não vai dar para passar, isso aqui é intransponível, e outro fala assim: vai dar para passar porque Deus falou, vamos embora. Todos os dois estariam errados, um porque foi incrédulo e o outro porque foi precipitado. Está entendendo? Tanto a incredulidade quanto a precipitação não tem nada de Deus. Fala, incredulidade. Mas fala assim, ó: incredulidade e precipitação não faz Deus derrubar nenhuma pena. Entendeu? E se você é apressado como eu, tu está esperando alguma coisa de Deus. Porque eu sou apressado. E não nasci de 9 meses. Mas eu sou apressado. Eu quero fazer 3 observações antes de entrar lá nos ensinamentos. Muita gente entra num campeonato, e nós vamos ter a Copa agora,
E tem seleções que vieram e falaram e pensaram assim, se a gente só ganhar do Brasil, para a gente já está bom demais. Se a gente ganhar só da Argentina, está bom demais. Se a gente ganhar só da Alemanha, está bom demais. Na vida espiritual, assim, tem gente que se contenta em apenas uma bençãozinha de Deus. Ah, se Deus me der um carro, eu topo morar até debaixo da ponte. Deus pode te dar carro, Deus pode te dar casa, Deus pode te dar infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede. Você entende isso? Mas também outros times vieram e vão ficar felizes se ganhar apenas a primeira fase e passar para a segunda fase. Assim também tem gente. Assim como uns estão satisfeitos apenas com um presentinho de Deus, outros já estão satisfeitos em uma casa e um carro. Entende a ilustração, o simbolismo que eu estou fazendo? Se você está entendendo, diga, eu estou entendendo muito bem. Mas tem aqueles, como nós brasileiros, que querem ganhar a Copa em 2014. Como também tem crente que não quer só carro, casa. Quer todas as bênçãos que o Senhor determinou para eles. E além das bênçãos materiais, querem saúde, paz, alegria, prosperidade e querem mais. Querem ir para o céu. Nós precisamos ser honestos conosco. Nós precisamos parar e pensar, o que eu quero de Deus? Eu quero ganhar só um jogo. Eu quero avançar para outra fase. Ou eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, vamos parar de pensar pequeno. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Vamos parar de pensar pequeno. Não queira ganhar só da Croácia. Fala para quem está ao seu lado. Queira ganhar da Croácia, fala. Do México, dos Camarões, das lagostas e levantar a Copa. Não queira ser um crente apenas para contar que Deus deu um carro. Não queira ser um crente apenas para contar que Deus te deu um emprego para ganhar R$1 a mais. Seja um crente para testemunhar que você era cego e hoje você enxerga. Que você era pobre, e eu estou falando espiritualmente, e hoje você é rico. Que você ia para o inferno, mas agora o teu passaporte está carimbado para o céu. Eu tenho aqui alguns ensinamentos e nós vamos abrir muito a Bíblia, porque eu quero mostrar para você isso que eu estou falando. Primeiro ensinamento neste assunto é que em nossas vidas existem muitas muralhas, muitas barreiras. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Em nossas vidas, na minha, na tua, na nossa, existem muitas muralhas, muitas barreiras. Agora deixa que eu falo. Mas semelhantemente a Israel também existem em nossas vidas um tempo determinado por Deus e um processo divino para a gente se apropriar daquilo que Deus já falou que é nosso. Entende isso? Existe um tempo. Existe um processo. Aquele que disse não dá, não ia entrar. E aquele que disse vamos embora porque Deus falou, porque tem muito crente assim, Deus falou, tem que acontecer hoje. Talvez essa muralha não caia nesta semana, mas eu tenho a convicção e a certeza que se você obedecer todo o processo de Deus, essa muralha pela fé já está derrubada.
Segundo ensinamento, me perdoe, mas esta é a verdade. Nem todas as muralhas e barreiras da nossa vida estão nos projetos de Deus para serem derrubadas. E quando isto é verdade, e insistimos em derrubar o que Deus disse, não quero que seja derrubado, nós quebramos a cara. Existem barreiras e muralhas na vida de todos, mas nem todas as barreiras Deus disse que vai derrubar. E quando a gente insiste, porque Josué disse que a muralha ia cair, e a nossa muralha hoje no Brasil tem que cair, a gente usar o braço, a força, a experiência intelectual, a experiência, a inteligência, a gente vai quebrar a cara. Porque não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, é pelo Espírito Santo do Senhor. Entende isso? Mas, ô bispo, eu vim aqui porque falaram que a muralha vai cair. Então vamos para o terceiro ensinamento. Deus não derruba muralhas nem quebra barreiras quando o objetivo do Senhor é nos tornar mais fortes e mais indestrutíveis do que as barreiras e as muralhas. Entende isso que eu estou falando? De repente, aquela muralha, aquela barreira da tua vida, Deus não vai remover, porque Deus quer que você se concentre no tamanho daquilo, porque Deus quer aumentar o teu tamanho mais do que aquilo. De repente, a força que aquilo está exercendo negativamente na tua vida, Deus está querendo te fazer muito mais forte, para você não ficar intimidado por nada nem ninguém desta terra. Você está aí? Vocês já ouviram falar num moço chamado Seu Caleb? Quem já ouviu falar no Seu Caleb? Não é Seu Cabelli, é Seu Caleb. Caleb tinha 85 anos. Todo mundo queria a beira do mar, todo mundo queria na fonte do rio, todo mundo queria na zona urbana da terra prometida. Caleb olhou as montanhas, os lugares, o espaço mais complicado. Caleb falou assim: Josué, há 40 anos eu estava contigo e eu acreditei em Deus como você acreditou. Eu quero aquela parte da terra lá, a pior. E aquela parte que Caleb escolheu era a parte cheia de gigantes. Caleb não pediu e nem tampouco ficou esperando Deus derrubar as montanhas complicadas da terra prometida. Ele as possuiu. De repente, Deus não vai derrubar muralhas na sua vida, não. Mas Deus vai te fazer mais forte, mais indestrutível do que estas muralhas que se levantaram na tua vida. Nós precisamos só saber qual é o processo de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que Deus faz. Quando Deus fala, Deus faz. E para Israel, Deus fez dessa forma. Qual é a forma que Deus vai fazer para a gente? Como é que Deus vai agir na nossa vida? O tema é bom. E tenho certeza que esse tema veio de Deus. Quarto ensinamento. Deus não derruba muralhas nem quebra barreiras quando nos apegamos às fórmulas, aos passos, aos segredos. Deus faz as coisas acontecerem quando nós nos apegamos a Ele. Gente, o rodear a cidade, o tocar a trombeta, não, você não pode acreditar que foram estas coisas que derrubaram as trombetas, as muralhas. Foi a obediência de um povo num processo que Deus tinha determinado. Deus vai te dar a vitória se você tiver paciência. Fala para quem está ao seu lado. Deus vai te dar a vitória se você tiver paciência e não for precipitado.
Tem crente semelhantemente ao macumbeiro que toda primeira sexta-feira do mês tem que andar de branco. Tem isso. Tem crente que infelizmente foi ensinado que tem que levar um ramo de arruda para sua casa. Nós não podemos viver apegados às coisas. Nós temos que estar grudados nos pés do Senhor. É o Senhor que vai nos dar a vitória. Foi o braço do Senhor, foi o sopro do Senhor que derrubou aquelas muralhas. Gente, quando Moisés levantou o bastão, não foi esta atitude de um homem forte. Foi o poder de um Deus alegre com a submissão de um homem fraco. Quando Moisés levanta o bastão e ele sabe que tem um faraó com os soldados lá super equipados e na sua frente o mar, e ele é responsável por 3 milhões de pessoas, e Deus falou: por que você está vindo a mim? Levante o bastão. Algumas pessoas iam falar assim: mas Senhor, eu vou levantar o bastão para quê? Ao invés de levantar o bastão, Senhor, taca fogo no faraó. Nós queremos dizer para Deus como é que Deus tem que fazer. E Moisés, Caleb, Josué e Abraão fizeram o que Deus mandou fazer. Quando ele levanta o bastão, o mar vermelho se abre em 2 partes. Eu fico imaginando aquela experiência que dá medo. Quem aqui já foi nas cataratas de Foz do Iguaçu? Aquilo ali é um negócio... Quando eu fui ali, numa das plataformas, você sente a água de uma catarata respingando em você. E eu me lembrei do Mar Vermelho. Imagina aquele povo passando a pé enxuto, a terra seca, e uma parede de mar à direita, e uma parede de mar à esquerda. Aí uns imbecis, inteligentes demais para viver na terra e burros demais para ir para o céu, falaram que naquela época um vento oriental, sudoeste, não sei o que, é que soprou, e tem que ser muito tapado espiritualmente, porque o vento abençoado deste, que faz um mar abrir, e quando o povo de Deus passa, olha só que vento inteligente. E o vento ficou soprando, e o vento falou assim: espera aí, mais um pouquinho, daqui a um pouco a gente para de soprar para a gente afundar o faraó. Não seja tão inteligente assim. Entre ser inteligente assim e burro, eu quero ser burro. Porque o mar não abre para os inteligentes. O mar abre para o povo que depende do Senhor. As muralhas não caem por causa da influência do governador, nem do presidente. Principalmente no Brasil, elas não vão cair. Mas a igreja pode enfrentar estas muralhas. A igreja pode, pela sua fé e paciência em Deus, pode vencer todos esses obstáculos. Você está aí? Quantos estão literalmente fazendo o que Israel fez? Vamos rodear a nossa casa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. De repente vai ficar tonto e vai cair. O que Deus quer que você faça? Qual é o processo de Deus para fazer esta tua muralha, esta tua barreira cair? Ou sair da sua frente? De repente Deus não quer derrubar as coisas intransponíveis que estão no teu caminho, mas Deus quer mostrar para as pessoas que não acreditavam na tua fraqueza, Deus quer que as pessoas testemunhem: aquele ali é diferente, porque ele conseguiu passar
por dentro daquelas muralhas. Você sabia que essas muralhas, essa muralha tinha uma largura em que duas carruagens com cavalos andavam ali em cima. Não é qualquer dinamite que explode aquilo. E naquela época não tinha dinamite e flecha não derruba muralha. Foi o poder de Deus. Não subestime o poder e a grandeza do Senhor. Não supervalorize a tua muralha e o teu obstáculo. Você só precisa saber o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer e o que você tem que fazer. O povo só teve que rodear 7 dias, tocar a trombeta. Agora, o que vai acontecer, deixa, porque Deus vai mostrar para a gente. Deus vai mostrar para você. Agora, o 5º ensinamento, ele é um pouco demorado. Quando Deus derruba muralhas e barreiras, presta atenção nisso. Quando Deus derruba muralhas e barreiras, Ele faz como consequência de alguns passos no processo que Ele quer que a gente dê. Entendeu isso ou não? Deu para entender? Quando Deus derruba muralhas e barreiras, Deus faz isso como consequência das coisas que nós temos que fazer no processo que Deus determinou. E no próprio livro de Josué existe a razão pela qual as muralhas caíram. Vai lá em Josué capítulo 3, Josué 3. Aí na sua Bíblia deve ter um título. Eu uso a outra versão, mas deixa eu ver aqui. É Josué 3, versículo 1. Muito bem, irmã. Josué 3. As muralhas caíram porque, em primeiro lugar, eles atravessaram o Jordão. Quando você ouve falar em Jordão, você pensa em quê? Fala. Rio, mas Jordão. Quando você lê na Bíblia, Jordão, onde Jesus foi batizado, Jordão nos faz pensar em batismo. Sim ou não? Amém? As muralhas só caíram porque eles deram o primeiro passo no processo determinado por Deus. Eles atravessaram o Jordão. Você quer a sua barreira destruída, desmoronada? Primeiro passo, ser nova criatura através do batismo nas águas. E não é o batismo que salva. O batismo simplesmente é uma satisfação que a gente está dando publicamente do que aconteceu dentro da gente. Amém? Quando você entender, você diz amém. Quando vocês não entenderem, vocês não digam nada. Então, Israel teve que atravessar o Jordão. Deus não levou Josué para a terra prometida por outro lugar. A travessia do Jordão simbolizava: nós estamos agora entrando na vida que Deus realmente quer que a gente entre. Capítulo 3, versículo de 1 a 7, está certo? Está escrito isso aí também, travessia do Jordão, não é? Segundo passo no processo, vamos lá em Josué 5, versículo de 1 a 19. Josué 5, versículo 1 a 19. Josué 5, 1 a 19. O que o título está aí na sua Bíblia? Sobre o quê? Circuncisão dos israelitas em Gilgal. Quando você ouve falar em circuncisão na Bíblia, isso te ensinou o que na vida hoje, na vida prática? Não adianta 3 passos para frente e 5 para trás. Não adianta oração
se a gente não é nova criatura, e se a gente não tem um coração transformado pelo Espírito Santo, não cai nenhuma pedrinha de muralha nenhuma. Entenderam ou não? Então Israel teve que atravessar o Jordão, Israel teve que circuncidar, que era um símbolo de uma marca de Deus, e a marca de Deus hoje tem que estar no nosso coração. Não é a versão da Bíblia que a gente usa, não é a igreja evangélica que a gente frequenta, não é o pastor que a gente usa, é Deus transformando o nosso coração. Aí, terceiro passo no processo. Josué capítulo 5, versículo 10 a 12. Josué 5, 10 a 12. Tem algum título aí na sua, antes desse versículo 10 a 12? Não tem aí? Páscoa, Páscoa, está escrito aí Páscoa. Qual o significado da Páscoa para a gente? Eu sou de Cristo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu como o pão que é o corpo, eu bebo o sangue que é o vinho do Senhor, eu estou marcado pelo sangue do Cordeiro e eu tenho o corpo de Cristo dentro de mim, a muralha vai cair. Israel teve que celebrar a Páscoa, Israel teve que passar pelo Jordão, Israel teve que se circuncidar, dizendo: eu estou marcado como um povo de Deus. Eu me sento à mesa com o meu Deus. E eu passei pelo Jordão, que me afasta da vida antiga e me leva para uma nova vida que Deus tinha prometido. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Esse negócio de que você faz uma simpatia, fala, esse negócio de fazer simpatia, lágrimas derramadas de sofrimento, segredos evangélicos, não comovem Deus. Tem que atravessar o Jordão. Tem que ter um coração transformado. E tem que celebrar a Páscoa. Tem que sentar à mesa com Jesus. Vamos para o outro passo no processo. Josué capítulo 5, versículo 13 e 15. Josué 5, de 13 a 15. O que está escrito aí? Aqui é... Hã? Mas na versão, a versão que nós usamos na igreja, a versão de vocês, a NVI, aí essa irmã tem que ser ordenada. O que está escrito aí? Um anjo. Esse anjo aí está com letra maiúscula ou minúscula? Está minúsculo. É um mensageiro de Deus. Não é? Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é... E Josué as tirou. Na nossa versão, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a Sociedade Bíblica colocou o texto, o título de Deus aparece a Josué. Na versão que vocês usam, NVI, Deus mandou um anjo para falar com Josué.
Preste atenção nisso agora, é muito importante. Quando Deus derruba muralhas, quando Deus derruba barreiras, Ele faz estas coisas como consequência de largar a vida velha e entrar numa vida nova. Ele faz isso como consequência de um coração de pedra é jogado fora e um coração de carne é colocado dentro de nós. Um coração rebelde é abandonado e um coração rendido e submisso é colocado em nós. Quando Deus age destas maneiras milagrosas, é porque nós recebemos o direito e o convite de nos sentarmos com Ele à mesa. Não comemos da migalha que cai da mesa. Nós sentamos à mesa, colocamos uma toalha de linho como babador, pegamos os talheres de prata, as louças de porcelana e sentamos junto com o Rei da Glória. Não somos bastardos, não somos mais criaturas criadas à imagem e semelhança, mas nós somos filhos gerados na água e no Espírito Santo do Senhor. E para Deus derrubar muralhas e barreiras, esta derrubada das muralhas e barreiras é consequência de Deus falar com a gente. Deus mandou um anjo para falar com Josué. Qual foi a postura de Josué? Arrancou os sapatos, se rendeu. Era um anjo. Mas Josué reconheceu aquele mensageiro como um instrumento de Deus. Ou vocês vão reconhecer o pastor como um mensageiro de Deus, ou Deus não vai derrubar nada, porque é um processo. Também não adianta se render e se submeter a um pastor se o coração está sujo. E não adianta ter o coração limpo se ainda ficou lá do outro lado do Jordão. Está entendendo? É um processo. Lembra que eu falei que existe um tempo e um processo? Existe um tempo e um processo. Mas todas as promessas de Deus, elas serão cumpridas. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Assim como quando Deus derruba muralhas e barreiras, Ele faz como consequência de obediência nossa. Muralhas e barreiras destruídas são portas abertas para duas coisas. Primeira, abre lá em Josué capítulo 6, versículo 22 a 27. Josué capítulo 6, 22 a 27. Qual o título que está sobre esse texto? Na sua Bíblia. Tem algum título colocado? Não? Na NVI não tem? Na versão revista João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, está escrito assim: Josué 6, versículo 22. Raabe é salva. As portas se abrem para a gente tirar as prostitutas lá de dentro. E a igreja se acomodou do lado de fora e está deixando as prostitutas para lá. Agora presta atenção, quando a igreja abre a porta para a prostituta entrar e deixa ela continuar sendo o que ela é, a igreja também não está fazendo o que Deus quer. E a convivência desta pessoa desagradável para os santos da igreja, porque nós somos muitos santos, né? Não me toque. E Jesus tocou no leproso, tocou na mulher adúltera. Jesus era apertado pela multidão, mas hoje nós, os pastores, nós não temos tempo. A gente está muito ocupado.
ocupado, não pode atender as pessoas. Temos que aprender com Jesus. Toda vez que eu leio o texto que eu vou ter que prestar contas, não importa o número, se é 10, se é 30, 50, 800, 1000, eu vou ter que prestar conta de cada vida. E pois dízimo e oferta na minha mão, eu fico arrepiado. Tem gente morrendo aqui neste bairro e que talvez não saiba nem que você é crente. Sabe por quê? Porque você é muito discreto. E pense numa coisa, se a tua muralha já caiu, é porque Deus está querendo que tu invada esta cidade e vá para resgatar as prostitutas. Mas quando Deus derrubou as muralhas, não foi só para a gente resgatar e trazê-los para perto de nós e ficarmos sentados numa cidade que Deus destruiu, que ia destruir. Em Josué capítulo 10, pega lá, Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Até o capítulo 22, versículo 34. É a segunda razão pela qual as muralhas foram destruídas, para que este povo pudesse possuir as bênçãos de Deus e não ficarem apenas contemplando e testemunhando os escombros de Jericó. Do capítulo 10 de Josué, versículo 12, até o capítulo 22 de Josué, versículo 34, a gente vai ver Josué possuindo toda a terra. Mas você sabe que tem crente que depois que Deus derruba as muralhas, ele se senta e fica olhando, que milagre, hein? Oh, foi tremendo, hein? Tem gente vivendo do ano passado. Tem gente parado comendo poeira. Jericó era uma passagem. Não era para ficar ali. E se você quer saber, quando Josué passa, a cidade está destruída. Josué amaldiçoa aquela cidade. E quem tentar levantar a cidade, perde sua família. O tempo passou, Jericó ficou destruída. Se Deus destruir suas muralhas ou as barreiras que te impedem, se Ele destruir ou não, uma coisa você tem que sair daqui convicto: o que está do outro lado das muralhas é teu. Fala para quem está ao seu lado: o que está do outro lado é meu, mas do outro lado também tem o que é teu. Fique com o que é teu e deixa o que é meu. Vamos nos libertar de chavões, de simpatias, de segredos gospel, receitas evangélicas. Vamos passar por uma nova vida. Vamos deixar Deus trocar nosso coração. Vamos nos sentar à mesa com o Senhor. Vamos ouvir o que Deus está falando, e Deus está falando muito. Deus está falando terça-feira, Deus está falando quinta, Deus está falando domingo de manhã, domingo à noite, Deus está falando nas rádios evangélicas, Deus está falando nos blogs, Twitter, Facebook, Instagram, Deus está falando. Por que a gente não está obedecendo? Porque estamos interessados apenas que nossas muralhas sejam derrubadas e depois a gente vai ficar sentado olhado para ela dizendo, Deus tem poder. Crente foi chamado, foi escolhido e foi salvo para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus.